Bom, beleza. É, cara, quando você falou um pouquinho antes sobre a história das cidades, né, inacessíveis, acessíveis, porém insustentáveis, eu volto a pensar na história da construção do conhecimento e da cultura para a valorização da identidade mais ligada à terra, né, mais telúrica. Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, porque a gente vê uma diminuição do valor, né, de quem está na Terra com uma certa... Enfim, culturalmente foi construída uma escala de valores, uma hierarquia onde o urbano ele se sobrepõe ao rural, né? O rural parece sujo, ele parece... a imagem que se cria, né, do sol rachando, do trabalho pesado e tal, ela é uma faceta muito limitante, né, e muito limitada dessa realidade. Na verdade, também não dá para romantizar tudo, achar que é só farra. Mas é uma coisa que eu acho que só é possível de ser trabalhada através da educação, da elucidação, do conhecimento e da vivência prática, né, da experiência prática. Nesse tempo de pandemia, as pessoas tendem a sentir mais falta disso, né, porque elas estão um pouco mais fechadas, e quem tem condição financeira melhor acaba migrando para as suas casas de campo ou para alguns lugares, ainda que seja por um tempo menor. Depois volta para a cidade para ficar trancado de novo. Eu trabalho há 16 anos no Instituto Inhotim e vejo o valor, né, como que essa vivência de natureza e arte, para mim, ela me moldou e ela me transformou ao longo desse tempo, me ajudou a conformar, né? Me conformou de outras maneiras e abriu, expandiu horizontes também de outras formas. Mas como que existe uma carência tão grande é, das pessoas em vivenciarem esse tipo de experiência do belo, do harmônico, do novo, né? E da natureza, né? Com a natureza fazendo parte. E, ao mesmo tempo, existe um afastamento, né? A fuga da floresta, ou o apagamento da floresta da nossa história. Eu queria que você comentasse um pouquinho em cima disso aí, com seu, seu, seu capital de informações, sua reflexão. Obrigado, Lucas. É interagindo e dialogando com pessoas que têm essa capacidade de se incomodar, de sentir, de ficar triste e de refletir, que a gente também aprimora a nossa própria capacidade. Eu venho falando já em algumas interações que eu tenho, Lucas, que o campo ele precisa fazer sentido por si e para si. Eu queria voltar na questão da alfabetização energética para a gente pensar esse movimento. Até 1970, a gente tinha em torno de 70% a 80% da população mundial ainda, 70% mais ou menos rural, e 30% dela era urbana. Lembrando que até a década de 70, a gente já tinha grandes centros subsidiados pela questão energética fóssil, né? Londres, Tóquio, São Paulo, Cidade do México, Nova York, São Francisco, Moscou, Beijing, né? Mas um pouco antes da gente conseguir ter esse subsídio dos combustíveis fósseis, grande parte do pensar filosófico e ideológico que norteou o desenvolvimento da humanidade, ele vinha do campo. Confúcio, Aldo Leopoldo, os grandes pensadores do movimento libertário real americano eram todos agrários, né? O Lincoln, Jefferson. Perceba que as pessoas que tinham uma capacidade de pensar sistêmica, elas tinham essa capacidade de pensar sistêmico porque elas tinham um contato com a natureza. E a partir dessa concentração da população em grandes centros urbanos, isso não é uma raiz. A concentração de pessoas nos centros urbanos é uma consequência de um desenho de sociedade que ele funcionou muito bem para fazer o que ele se propôs. Ele se propôs a criar sistemas de produção e escoamento que fossem plataformas de escoamento da indústria que antecedia, que era o petróleo, né? E ao fazer isso, concentrou-se populações em determinados lugares, não porque isso fazia bem para essas pessoas,
mas porque essas pessoas foram peões num tabuleiro de outras pessoas que planejaram uma sociedade que precisavam de grandes centros de escoamento. As cidades se tornaram concentrações de comportamento de consumo. A gente não tem nenhum domínio da nossa vida na cidade. Nenhum. A segunda parte do seu comentário pede que a gente faça uma reflexão de como é que a gente encabeça, ou de como é que a gente... Eu acho que a gente não é nem encabeça, mas de como é que a gente pode pensar uma inversão disso. E aí eu vou fazer uma provocação que ela é até mais grave um pouco. A gente não precisa fazer nada. O pico do petróleo já é uma realidade. Essa concentração atual que a cidade tem, ela não vai ser possível. Ela vai se desfazer. A questão que a gente tem em mente, é por isso que eu falo que são várias transições, é de como a gente pensa uma transição geográfica, uma transição de pensar, uma transição ideológica, filosófica, que permita com que a gente tenha um campo aonde, mesmo dentro do campo, o conforto de uns não seja subsidiado pela qualidade de vida e dignidade de outros. Uhum. E a gente precisa pensar as transições também do campo para o campo. Por exemplo, a gente precisa desconcentrar a posse de terra, a gente precisa desconcentrar a capacidade de escoamento de produção, a gente precisa desconcentrar a capacidade de tomada de decisão, né? A gente fez um exercício na aula passada sobre como que um contexto holístico podia desencadear políticas públicas. Aquilo ali é muito poderoso, né? Uhum. Porque se a gente for pensar o bem-estar do ser humano, e aí, em terceiro estágio, você comentou essa questão da pandemia, que as pessoas pensam sair, mas realmente a grande parte das pessoas pensam em sair nesse momento, porque elas estão torcendo para que tudo volte, entre aspas, ao normal. Uhum. Né? Um normal que não vai existir. Uhum. Então, quando a gente pensa essas várias transições e adiciona a essas várias transições mais uma transição, que é a transição de um momento de pseudo-normalidade para uma pandemia e para uma fase subsequente, de pseudo-normalidade de novo, relativizada, isso também é uma transição, viu, gente? A gente então precisa pensar como é que a gente cria resiliência. Veja bem, as calotas polares estão se derretendo e existem vários estudos científicos revisados por pares científicos e publicados em jornais científicos que dizem que a gente está sujeito a várias outras pandemias, a várias outras bactérias e vírus com os quais a gente não tem a menor noção do que eles podem fazer. Então a gente está fadado a ter outras pandemias, porque a concentração de terra, a centralização de beneficiamento de alimentos, a concentração, a densidade de seres humanos em determinados lugares que também... Veja que loucura. As pessoas do movimento vegano, elas colocam fotos de animais em gaiola. E o que tem de diferente das pessoas que moram nos centros urbanos e trabalham naqueles cubículos? Uhum. Eles também são gado. Estão sendo ordenhados do mesmo jeito. Só que em vez de sair leite, é energia vital. Uhum. Né? Então, assim, o movimento tem que ser por um pensar ecológico, onde a gente entenda que se a gente continuar centralizando renda, poder, decisão e produção, tudo é centralizado, porque tudo parte do pressuposto que o aumento da eficiência é sempre bom. É bom para quem? É bom para o capital. O capital serve a quem? Uhum. O capital serve à concentração de renda e poder. Uhum. Então, se a gente quer passar por qualquer situação que ela seja minimamente resiliente para um futuro, essa outra transição que você falou, ela também precisa ser pensada, que é o seguinte: não confie em nenhum governo pseudo-progressista ou metafascista, que é o que a gente tem hoje, para o seu viver. Aí, para fechar esse pensamento todo, então, eu peço desculpa por ter demorado esse tempo, mas foi uma provocação que você fez muito profunda. A gente precisa dominar narrativas. Os grandes centros de produção de propaganda da direita, eles atuam nas várias camadas da sociedade. Eles fazem desde os memes mais ridículos, que praticamente todos, ou se não todos, são para quem entende de oratória vai entender o que eu estou falando. Desculpa se eu não consigo traduzir de outra forma. Mas são memes que são sofismos por falsa premissa. Um sofismo por falsa premissa é uma coisa que junta uma coisa com outra, que elas não são da mesma categoria, para te levar a uma conclusão falsa. Né? Então, por exemplo, toda ave voa, logo o avião é uma ave.
desculpa, e ela escapole do conceito de preconceito. Ela parece legal por não se enquadrar no conceito de preconceito. Sim. Aí você vai transmitindo. E aí, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que essas pessoas que financiam pesquisas, financiam propaganda, financiam o estudo do marketing, são pessoas que vêm realmente de classes muito abastadas, é uma luta de classe muito específica, e eles financiam a produção desse conteúdo das camadas mais baixas, voltadas para pessoas semi-analfabetas, até as camadas mais altas. Quando você vê hoje, por exemplo, nos grupos de permacultura do Brasil, eu fui expulso no grupo de permacultura, depois eu descobri que os caras que tocam o grupo são anarcocapitalistas. Quer dizer, os caras não entenderam até hoje o que é permacultura. Não entenderam. Eu fui expulso do grupo porque eu comecei a trazer questionamentos com base em fontes referenciadas na literatura da permacultura de duas coisas. Que a permacultura é eco-anarco-socialista, não tem como escapar disso, porque o mimetismo ecológico da permacultura pede a descentralização de tudo. Descentralização e capitalismo, mesmo que seja anarco ou voluntarismo, não adianta que não combina. E a outra coisa que a permacultura traz é que não existe desenho ecológico sem integração animal. Os veganos podem espernear o tanto que quiser, mas não existe. Não existe ecossistema que não tenha cadeia alimentar. Ponto. E aí eu fui expulso por causa disso. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque, para voltar na produção de conteúdo, a gente precisa atuar nessas mesmas camadas. Então, na camada mais alta, por exemplo, da produção de conhecimento, que não é conhecimento, é propaganda, da direita, a gente tem, por exemplo, o Mises, aqueles caras que são apresentados como pensadores, filósofos e economistas. Aquilo não é, aquilo é propaganda. É uma propaganda revestida de linguagem acadêmica. Né? Então, para tentar fechar minha fala, desculpa, a gente precisa fazer a mesma coisa do outro lado, usando as redes distribuídas, porque a gente não tem o mesmo capital que eles têm. Então a gente precisa promover o conteúdo que a gente acha que é válido. A gente precisa produzir esse conteúdo em vários níveis de entendimento da sociedade. E esse é um processo que ele é sistêmico. Não existe uma fórmula, não existe passo a passo, porque o passo a passo ele funciona bem na área do complicado. A gente está atuando na área do complexo. Na área do complexo não tem passo a passo. É complexo. Então a gente tem que criar essa malha, essa rede, reconectar, né, os pontos, os nós das redes, para a gente ter rede distribuída em vez de tela centralizada. E isso precisa ser feito em vários graus de comunicação. E eu não sei como se faz isso, a não ser contando história e dominando as narrativas. Só para fechar, o Milton Santos dizia que os mesmos bens ou os mesmos recursos que permitiram a concentração do capital e uma globalização neoliberal contém neles a possibilidade da contra-hegemonia. Isso é uma frase do Milton Santos num livro, é um livrozinho vermelho, chama Uma Outra Globalização é Possível. E aí ele diz isso, que a gente tem que usar os mesmos meios que foram usados para a centralização, ou seja, a internet foi feita para concentrar capital sem respeitar as fronteiras de nação. Então a gente precisa usar ela agora para reconstruir isso. Eu sou uma pessoa muito católica, então eu me apego muito aos santos, né? O Boaventura de Souza Santos, que é um outro pensador também, ele diz que a gente tem que atuar numa área que ele chama de cosmopolitismo insurgente. Ou seja, a gente tem que estar ligado em redes internacionais que a agenda de interação e discussão dessas redes sejam os assuntos progressistas. Então, o que eu vejo é isso. A gente precisa saber contar história, a gente precisa saber produzir, tanto do ponto de vista do popular ao científico, porque as pessoas aprendem de formas diferentes e vão se conectar com esse mesmo conteúdo de forma diferente. Não sei como fazer tudo isso. Eu faço o que eu posso. Eu conto história, eu gravo com pessoas, eu converso, eu ligo gente diferente, trago gente diferente para conversar no mesmo lugar, que é o que eu sei fazer. Eu acho que o caminho da arte, ou das artes, né? Poesia, música, literatura, artes plásticas, dança, teatro, enfim, é um caminho. E da beleza, né? O encantamento pela beleza, o encantamento pela harmonia, pelo jogo harmônico dos elementos disponíveis, né? Pode ser um chão batido com uma toalha limpinha e uma canequinha de esmalte com café passado na hora no fogão a lenha. Isso é beleza, né? Se a gente conseguir transitar essa beleza para além da experiência vivencial,
né, como ferramenta de perpetuação dessa imagem, né, dessa imagem de bem-estar, talvez meio saudosa, meio bucólica. Eu acho que, obviamente, dentro do talento e da vocação de cada um, né? Eu não sou dançarino, nem artista plástico, mas eu tenho outras habilidades, né, outras vocações que eu como indivíduo, né, posso dispor para esse bem comum, essa utopia maravilhosa que eu aceito fazer parte, da qual eu aceito fazer parte, né? Ô, Lucas, eu de novo vou agradecer esse diálogo com você, e quem quiser sair, gente, que vai saindo de mansinho aí, eu vou tocar um pouquinho aqui. Tem um estudioso da arqueologia antiga, eu esqueci o nome dele. Ele é super criticado e tal. Ele foi o cara que começou a trazer à tona essa noção de que a esfinge do Egito ela tem muito mais de 3.000 anos, porque a erosão que tem na bancada da esfinge ela vem de água, e não tinha água ali há 5.000 anos atrás. Uhum. Eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, olha, o humor tem uma função muito interessante. E eu estou trazendo o humor dentro da categoria arte que você trouxe aí, né? Uhum. Uhum. Que o humor ele consegue fazer com que uma pessoa que tem um preconceito com determinada área ou com determinada atitude, ele consegue suspender aquele preconceito, fazer a pessoa rir, e aí depois que desarmou a pessoa tem que refletir sobre aquilo. O humor consegue jogar na nossa cara as nossas incongruências, né? as nossas incoerências. E aí, mais duas assim, histórias curtinhas assim, de pessoas que eu acho que pensam nesse rumo que você está pensando aí, que eu acho que reforça o que você está falando. Tem um vídeo do David Holmgren na internet, que ele é convidado a pensar o anarquismo e tal, e as ações da sociedade, né? E aí ele diz o seguinte, resumidamente, ele diz o seguinte, olha, o que a gente precisa é simplesmente viver bem e autonomamente e simplesmente compartilhar com as pessoas o prazer que é viver bem dessa forma. Porque a gente vai liderar por exemplo. As pessoas vêm pelo exemplo, que é o que você falou da toalhinha com a canequinha. Então a gente precisa da arte também de ser sociável, no sentido de mostrar para as pessoas que viver assim pode ser muito bom. Que a gente não precisa de muitos acessórios. Existem pesquisas, para quem precisa desse lado científico, existem pesquisas que mostram que desde 1950 os Estados Unidos aumentam o PIB, mas não aumentam o grau de felicidade da população. Na verdade, só piora. PIB deles, né? Então, a gente precisa entender que felicidade e consumo não andam juntos. Depois que a gente tem teto, comida, amigos, cultura, né, e afeto. Verdade. E aí, por último, eu queria trazer um cara que eu li um livro dele muito bacana. Ele chama Doc Pascovitz. Acho que não sei se ele está vivo ainda. Ele foi uma lenda do surf na Califórnia, né? E ele criou os filhos dele tudo num trailer. Teve 7 filhos, saiu pelo mundo surfando igual um louco. E ele falava assim, eu prefiro que meus filhos nadem com tubarão do que vá para a escola tradicional. E aí o Doc Pascovitz, em determinado momento da vida deles, ele tinha um amigo que era da classe social mais alta e tal, né? E aí morreu uma tia dele. Ele fala disso na biografia dele. E aí ele recebeu uma grana, que na época era muita grana. E aí ele tinha uma vida que era assim, ele vivia muito era só o suficiente para surfar e comer e andar com os filhos por aí. E aí ele tinha um amigo que ficava sempre puxando ele para essa coisa da sociedade, né? Você precisa voltar, você é um médico, você não sei o quê, você é um cara culto, você precisa participar da sociedade, aquela coisa. O cara ficava puxando ele. Aí ele chamou esse amigo dele e foi lá e pegou a herança dele todinha e levou o cara assim, o cara sem entender o que ele estava fazendo ali. Aí ele levou o cara e pegou a herança dele todinha. No mesmo dia que ele recebeu, ele doou tudo. Tudo. Aí o cara olhou para ele assim e falou assim, não estou entendendo nada que você está fazendo. Ele falou assim, não, eu te trouxe aqui só para você ver que é possível uma pessoa fazer uma decisão que não seja pelo dinheiro. Eu não quero mudar minha vida. Você veio aqui hoje só para você ver que isso é possível. Porque não sou eu que preciso entender você, é você que precisa entender a minha vida. Boa. Então, eu trouxe esses 3 comentários no sentido de dizer o seguinte, que a gente, nesse contar história, a gente precisa do artista plástico, a gente precisa do músico,
a gente precisa da pessoa que escreve, a gente precisa da pessoa que às vezes não faz nada disso, mas junta pessoas. Tem gente que tem esse dom de juntar pessoas e cuidar, né? E aí a gente pode ter agendas, né? A gente pode juntar pessoas em torno de um fogão de lenha com uma caneca e uma esteira no chão e não precisa falar nada, a lição já está ali. Por isso que eu falei essa história do Doc Pascovitz. Entende? Agora, nesse mundo Orson Welles que a gente está, né? Infelizmente, para a gente conseguir impactar outras pessoas, a gente ainda precisa habitar muito a mídia social. É uma coisa que me incomoda, mas que a gente precisa fazer. Porque a gente precisa estar presente mostrando que outra realidade é possível.